Bom dia a todos. Dando continuidade, então, ao evento, pedimos a todos que desliguem os celulares, façam silêncio. O Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz, Biomanguinhos, tem o prazer de recebê-los no segundo dia do 5º Seminário Anual Científico e Tecnológico, que este ano é parte das comemorações dos 41 anos de Biomanguinhos. O evento, que tem por finalidade incentivar e motivar funcionários e pesquisadores de instituições nacionais e internacionais para a inovação e apresentar trabalhos sobre desenvolvimento tecnológico de vacinas, reativos para diagnóstico, biofármacos e temas relacionados à gestão, dando oportunidade a jovens talentos de fomentar a interação e o compartilhamento entre profissionais de áreas afins, dentro e fora da Fundação. Dando início, então, convidamos para coordenar a mesa o vice-diretor de Desenvolvimento Tecnológico de Biomanguinhos, Marcos Freire. Doutor em Ciência em curso de Biologia Parasitária do Instituto Oswaldo Cruz, com o tema Estudo sobre a propagação de vírus da febre amarela vacinal 17D e produção de vacina em culturas primárias de fibroblastos. Graduado em Medicina Veterinária, possui grau de especialização no Centro Pan-Americano de Febre Aftosa e na London School of Hygiene Tropical Medicine. Tem experiência em microbiologia, com ênfase em vacinologia e desenvolvimento de produtos biológicos. Atuou como coordenador da rede de vacinas do Programa de Desenvolvimento de Insumos para a Saúde da Fiocruz e na gerência do Programa de Desenvolvimento de Vacinas Virais de Biomanguinhos. Bom dia. O pessoal acordou? Bem, hoje nós temos me deram essa missão de coordenar essa sessão da manhã, onde nós temos 2 posters, 2 apresentações e depois uma palestra do Dr. Scott Halstead. Bem, então, eu acho que, para não atrasar um pouco mais e acelerarmos, chamo para a primeira Caroline Moura Ramírez, para fazer sua apresentação com o tema Aumento da Capacidade Produtiva do Insumo Farmacêutico Ativo, da IFA, Febre Amarela Atenuada, de Biomanguinhos, um tema super interessante, uma vacina que nós sempre estamos buscando melhorias incrementais e aumento da produção, no momento em que nós temos hoje a febre amarela avançando no território nacional, com vários casos na região do estado do Rio. É um tema super interessante. Caroline, você tem 10 minutos para fazer a sua apresentação e depois seguiremos com 10 minutos de debate e perguntas. Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Caroline, eu represento o Laboratório de Febre Amarela e eu vou apresentar para vocês o nosso estudo de desenvolvimento integrado da nossa vacina. Bom, como já citado anteriormente, o nosso trabalho é sobre o aumento da capacidade produtiva, de fato, do insumo farmacêutico ativo da nossa vacina, que seria o chamado IFA, que nada mais é que o vírus que vai compor a vacina final. Agora sim. Bom, conforme dados da OMS, disponível no site da OMS, a Reserva Mundial de Vacina de Febre Amarela ela é limitada, ou seja, devemos buscar formas de ampliar essa produção a fim de alcançar todos os públicos necessários e vulneráveis a esse tipo de enfermidade. Na África, ano passado, nós tivemos uma epidemia que a gente ajudou a combater enviando vacinas, que dizimou cerca de 400 pessoas. E a gente teve um esquema de vacinação em massa, onde o principal fornecedor foi Biomanguinhos. E, nesse ano, a gente está enfrentando ainda uma epidemia de febre amarela nacional, que, segundo os dados disponíveis no site da Vigilância Sanitária, nós já temos 234 óbitos confirmados e 681 casos confirmados, além daqueles que ainda estão em análise. Ou seja, ano passado a gente ajudou a África, esse ano a gente está produzindo para sair dessa situação. E, antenado nisso tudo, Biomanguinhos resolveu entrar na sua carteira um projeto integrado de melhorias da vacina de febre amarela. É um projeto que tem cerca de 25 frentes de melhoria, que visam melhoria, ampliação de produtividade, são diversas frentes. E dentro dessas 25 frentes,
tem uma frente, que é a otimização da produção do insumo farmacêutico ativo, que é o objeto desse trabalho, que começou no laboratório de febre amarela e depois, como vocês vão ver, se expandiu por toda a unidade. Então, o objetivo desse trabalho é aumentar a capacidade produtiva do insumo farmacêutico ativo da vacina febre amarela atenuada no laboratório de febre amarela. Vou resumir o processo como é atualmente para vocês entenderem aonde que a gente fez a melhoria. Primeiro, a gente inocula o vírus no ovo, depois a gente aguarda o tempo de replicação viral, coleta esses embriões, tritura com WFI, que é água para injetáveis, centrifuga, e esse sobrenadante, essa parte líquida, a gente estabiliza, e aí a gente congela e nós temos o insumo farmacêutico ativo, que é o vírus que vai compor a vacina final. Então, o processo, resumidamente, é isso. A nossa melhoria é na etapa de trituração com WFI. Foi nesse ponto que a gente começou a avaliar a melhoria. Então, o que nós fizemos? Nós temos um grupo controle, que é o que a gente faz hoje, já na rotina produtiva do lote comercial, onde nós temos uma proporção de 6:1 em relação a embriões para WFI, ou seja, 6 partes de embrião para uma parte de WFI. Hoje nós trabalhamos assim. Nós começamos a testar diferentes proporções de embrião WFI. Por quê? Existia uma pergunta interna. Será que, quando a gente centrifuga, que aquela parte sólida ainda não tem algum vírus que a gente poderia recuperar? Será que nós estamos trabalhando na melhor proporção embrião-água? A gente não conseguia rastrear essa informação. Então, a gente resolveu testar. O primeiro experimento foi um experimento um pouco tímido, porque nós estávamos desbravando isso por uma iniciativa bem particular interna do laboratório, uma curiosidade interna. Então, a gente fez a primeira diluição. E a gente observou que o resultado estava muito bom. A gente falou, nossa, realmente, a gente fez uma alteração e parece, em relação à potência, a gente não visualizou diferença. Então, quem sabe, a gente pode trabalhar com essa diluição. E, além disso, uma coisa que a gente não tinha percebido num primeiro momento é que a gente estava diluindo ovalbumina, ou seja, a gente não estava perdendo potência e a gente estava diluindo ovalbumina. Quem não é tão da área, a ovalbumina é um dos principais responsáveis pelos processos alérgicos relacionados à nossa vacina. Então, reduzir a ovalbumina é algo muito interessante para nós. Aí, no segundo experimento, a gente já tinha ganhado mais cartaz, o projeto já tinha mais confiança institucional, e aí eles autorizaram a gente a testar outras diluições mais radicais. E aí, como vocês podem observar, até o grupo C, nós observamos que a potência praticamente não se altera, já que o método de potência é um método biológico, mas quando a gente vai para a diluição D, a gente vê uma diferença muito grande de potência. Então, a gente acreditou com esse experimento que aqui estava a nossa zona limítrofes, ou seja, era o limite entre a diluição que a gente poderia praticar e a que a gente não poderia. E conforme eu já salientei, a ovalbumina sendo diluída, diminuindo. Para ter certeza que a gente chegou no limite, a gente repetiu as 2 últimas diluições para ver a diferença. E aí a gente realmente viu que o limite que a gente trabalha hoje para o IFA são 6 log de potência. E aí a gente viu que, apesar de estar aprovado, ele realmente está muito distante do nosso grupo controle, o que poderia ser um risco para o processo atual. Então, a gente resolveu trabalhar em cima do grupo C. Então, a gente já tinha padronizado a técnica de produção do IFA, já tinha chegado à diluição ótima do IFA. Mas será que isso, quando fosse para a etapa de formulação e vacina, daria certo? Porque existem diversas situações para estabilizar a formulação. Então, a gente foi para a etapa de fazer vacinas experimentais com esse IFA já diluído. E aí a gente avaliou a potência do IFA, sempre tendo um grupo controle e um grupo experimental para a gente confrontar os resultados, feito em paralelo, para diminuir o viés experimental. E, como vocês podem observar, todos estavam dentro do preconizado em todas as etapas, inclusive na termoestabilidade, que era uma pergunta nossa. Será que ele vai continuar sendo estável?
e ele se demonstrou bastante estável. Mesmo comportamento apresentado para os grupos. Umidade residual, era outra pergunta. Vocês estão colocando mais água? Será? A umidade residual ficou dentro, o perfil do tempo de liofilização, o perfil do ciclo foi o mesmo perfil. Então, a gente não observou nenhum tipo de alteração fazendo essa mexida no insumo farmacêutico ativo. Então, como conclusão, nós temos uma grande possibilidade de aumento de rendimento, ou seja, a gente vai conseguir produzir maior volume de IFA com a mesma quantidade de ovos que a gente usa hoje na rotina. E, assim, não é um aumento pequeno, é um aumento significativo da produção, o que vai gerar muito impacto no nosso atendimento a demandas. Redução da ovabumina residual, como eu falei, reduz o potencial alergênico da nossa vacina. A gente não vai ter investimento logístico e financeiro para implementação, porque nós vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos, com a mesma quantidade de insumo, da mesma forma que nós já trabalhamos. Então, não vamos ter que comprar um equipamento novo, nada disso. A gente vai ter um aumento de produção sem precisar ter tanto custo. E as perspectivas para o projeto a gente fazer agora, o próximo passo que já está desenhado é fazer os lotes na escala industrial, usando esse IFA diluído, avaliar os impactos do escalonamento, porque a gente sabe que toda etapa de escalonamento pode ter que fazer algum ajuste ou ter algum resultado que a gente não espera, então a gente tem que dar esse passo. E, se der tudo certo, a gente pegar esse produto, colocar em estabilidade acelerada, estabilidade de acompanhamento e montar todo o pacote de documentação para alteração do registro na agência reguladora. E assim que a gente tiver essa autorização, a gente estaria pronto para implementar a melhoria. Aqui é um slide de agradecimentos, porque, como vocês puderam observar, nós tivemos um trabalho coletivo. Começou no laboratório de febre amarela, mas a gente precisou do CEPOT para poder analisar a potência, a gente precisou do LAFIC para analisar a umidade residual, precisou da DIFOR para formular, precisou do NULEX para poder fazer a liofilização experimental. Então, começou tímido, mas é um projeto que consegue agregar e integrar todas as áreas de Biomanguinhos, sem exceção, de todas as vices. Então, achei importante colocar o nome de todos que estiveram relacionados e podem ter certeza que esse grupo vai aumentar ainda, porque até a gente chegar no final, vai entrar as REG, vai entrar todo mundo que tem que entrar. E é o mérito de todos, que esse projeto foi um sonho, começou no LAFAM, mas foi um sonho comprado por uma instituição inteira. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas envolvidas. Muito obrigada. Carolina. Nós temos 10 minutos para perguntas. Senta aí, por favor. E eu acho que a Carolina apresenta Paulo já está inscrito, Carolina apresenta um resultado interessante, que com a menor quantidade de ovos você consegue produzir a mesma quantidade ou mais vacinas e aumenta a nossa capacidade produtiva. Isso é interessante. Agora, tem um processo realmente de validação de toda essa alteração e, provavelmente, um trabalho de alteração do registro perante a agência regulatória. Então, ainda tem um caminho, mas os resultados que estão sendo confirmados, pelo menos repetitivamente, nós estamos, acho que, no segundo lote já, né? Já está planejado o terceiro lote experimental e já estamos começando a nos organizar no LAFAM para produzir o IFA em alta escala para poder fazer a formulação experimental. Então, é um resultado muito interessante, como diz o nosso ditado, febre amarela é sempre uma história inacabada. O Paulo aqui, por favor. O microfone aqui no Paulo. Ali. Paulo, aí. Caroline, parabéns pelo trabalho. Eu sei que dá um trabalho do cão fazer tudo isso. Tá ligado? Eu não estou ouvindo direito. O microfone está baixo. Fala. Está baixo? Agora melhorou. Você está me escutando? Estou. Bom, dá um trabalho do cão fazer tudo isso que vocês fizeram e, na verdade, não precisa ficar de pé, né? Acho que não precisa ficar de pé. Pode, estou ouvindo. Na verdade, assim, quando você faz uma relação, vou dizer assim, de carcaças e volume de diluente, né, que você vai triturando, você consegue me dizer qual é o aumento de número de doses teóricas do seu IFA
de um e de outro? Seria interessante você mostrar esse dado. Porque esses dados a gente entende que faz parte do segredo industrial estratégico de Biomanguinhos. Mas, como eu estou numa explanação oral, eu vou compartilhar com vocês. Atualmente, a nossa capacidade em relação à IFA, não estou falando em relação ao produto final, tá? A gente consegue produzir atualmente 55 milhões de doses em relação ao vírus. A nossa capacidade, a nossa ideia com esse projeto é passar do dobro. É mais do que dobrar o processo. Segundo o que a gente tem observado durante esse projeto, é que a gente vai passar do dobro disso, ou seja, a gente vai alcançar mais de 110 milhões anuais. Tá bom. Não, era essa. Outra pergunta? Alguém inscrito? Olha lá, por favor, Isabela Maluf, por favor, lá. Naturalmente, nos estudos anteriores, nós tínhamos uma capacidade de produção que, uns cálculos que eu fiz da minha tese, eu tive que comparar o sistema de cultivo de tecido com o sistema em ovos embrionados. Cada ovo gerava 400 doses de vacina. Atualmente, esse é o nosso padrão, mas a gente vai ter a Não, aí oportunidade aumenta. de dobrar. Tem. Isabela. Caroline, parabéns pelo seu trabalho, né? Foi muito interessante. Eu só estou com uma dúvida. Em um dos slides que você mostra os seus resultados, até todos aprovados, você está trabalhando em cima do seu resultado de produto liofilizado? Então, ali naquele slide, a gente tem o resultado do IFA, que era o que eu já estava controlando inicialmente. Nós temos o resultado de potência do formulado. A gente fez todos os pontos de controle que a gente já faz na rotina. A gente fez o formulado, que também está aprovado. Nós fizemos o liofilizado. A gente fez a potência normal, 2/8. A gente fez a potência de termoestabilidade, que é a 37 graus por 14 dias. Nós fizemos a umidade residual. Então, a gente tentou controlar tudo o que a gente controla e que poderia sofrer algum impacto da diluição. E nós também fizemos a ovalbumina, que era o que a gente também queria enxergar. E aí a gente observou que fica bem, com a diluição nova, fica cerca de 0,5, e o limite que a gente trabalha é 5. Então, realmente, essa diluição tem um potencial alergênico bem reduzido em relação ao atual. O atual atende perfeitamente, mas a gente está falando de uma redução significativa. Tá. Obrigada. Parabéns. Obrigado, Isabela. Doutor Reinaldo, por favor. Aqui, doutor Reinaldo, levanta a mão para ela te encarregar. O doutor Reinaldo aqui. Bom, esse é um trabalho da maior importância, sem dúvida. Agora, no estudo de dose-resposta, nós vimos que a vacina aplicada em dose até 60 vezes menor imuniza de maneira semelhante à dose média usual, durante 1 ano, pelo menos. Sim. Eu vi que você aqui tem um controle. Então, eu imagino que esse controle seja a potência habitual. Sim. Eu não sei a quantos PFU por dose humana corresponderia. Para nós, nós colocamos como controle 60 mil PFU. Então, eu tenho, pelo que eu andei vendo no estudo de dose-resposta, a gente poderia tentar diluições ainda maiores, porque aquela da potência provavelmente não vai ter impacto na imunogenicidade. Mas, então, talvez valesse a pena explorar um pouco mais as diluições ainda maiores do que foram utilizadas, ou não. Então, o objetivo desse trabalho foi aumentar a diluição ao ponto que o produto não se modifique em relação à potência. Então, o nosso objetivo não foi chegar até o limite da diluição onde ele estaria aprovado, e sim chegar ao limite da diluição onde não tivesse diferença em relação ao nosso grupo controle. Exatamente porque, se a gente for estourar até o limite possível para ficar aprovado, pode ter... Esse processo ele tem uma flutuação. Então, pode ser processos que hoje eu aprovo, com a nova diluição eu posso acabar reprovando um lote inteiro, então eu teria uma perda muito grande. Então, o nosso objetivo desde o início é encontrar a diluição onde não exista diferença em relação à potência encontrada no grupo controle atual, nosso processo atual. Em relação ao que o senhor está falando,
Eu sei que já existiram no passado outros projetos em relação à diluição em outras etapas e que ela não se demonstrou estável. E por isso que a gente também começou a fazer esse experimento em relação ao IFA, porque a nossa hipótese é que durante esse processo que a gente faz, algumas coisas que estabilizam o nosso vírus são agregadas. Então, o melhor momento para diluir seria na etapa de produção do IFA e não na etapa de formulação, como a maioria das vacinas tradicionais, o alvo normalmente é na formulação. Em relação à dose fracionada, que a gente está conversando muito ultimamente, ou seja, a vacina com IFA diluída, ela teria o mesmo comportamento que a vacina hoje controle, já que a gente está mirando o mesmo alvo de potência. A gente não quer um IFA diferente do que a gente trabalha hoje em relação à potência. Por quê? Porque é um processo bem consolidado, a gente conhece, a gente sabe o que dá para ser feito ou não. Então, o nosso alvo não foi chegar numa diluição ótima, alterando a potência-alvo, mas sim permanecendo na potência-alvo que a gente trabalha hoje e a gente sabe que dá certo. Obrigado, Carolina. Tudo bem, obrigado. Agora, eu tenho para mim que cada passo é um passo. O passo é esse aí. Mas eu acho que é bom de ter em mente que adoraria continuar os experimentos. Que pode haver outros passos na frente e aumentar a produção ainda mais, talvez. Quem sabe a gente consegue ainda, né? Quem sabe o passo 2 do projeto a gente consegue emplacar mais. Nós temos tempo para mais uma pergunta. Sim. Alfredo, por favor. Ai, tadinho. Bom dia. Bom dia. Isso implica em algum teste posterior para análise de fenotipo do vírus, ou teste em macaco, em primata não humano? Então, o que a gente obrigado, Carolina, pela palestra. O que a gente está usando como padrão é o que a agência reguladora preconiza. Ou seja, a gente não está acrescentando nenhum tipo de substância ou removendo, nós só estamos mexendo na proporção. Então, lá, quando você abre a regulação, você consegue encontrar para esse tipo de alteração quais são os requisitos que foram definidos em relação ao risco da alteração, segundo a agência reguladora. Sim. E é isso que a gente pretende atender. Claro. Tá? Obrigado. Bem, esse trabalho ele é um trabalho inicial para aumentar a produtividade da vacina, sem alterar os parâmetros hoje do nosso registro da vacina. Então, título mínimo, toda essa questão ela tem que ser mantida. É lógico que, se demonstrarmos que a vacina com dose reduzida, você consegue ter títulos alvos, que nós nunca, em 80 anos, a vacina de febre amarela nunca foi produzida, nunca foi calculado um título alvo mínimo na formulação dela. Esse é um sonho nosso. E aí, doutor Reinaldo, uma resposta, esse é o nosso sonho, e eu acho que esse é um segundo momento que nós temos que buscar. Trabalharmos, assim como trabalhamos com outras vacinas, onde você tem um título-alvo. Então, matematicamente, com o título do produto do IFA, você calcular quanto se vai diluir nos seus veículos estabilizadores e chegar a um título-alvo. Mas isso ainda não foi viável em 80 anos, talvez por uma questão de estabilidade. Então, o trabalho que a Carolina apresentou, ele é um trabalho que está na produção do IFA. Depois da produção do IFA, ela mostra que isso é válido para o produto acabado. Depois, nós temos que discutir imunogenicidade de formulações diluídas, e daí sim é uma alteração de registro que envolve no título mínimo. E aí eu acho que é um trabalho muito grande, mas febre amarela é isso mesmo, é sempre uma história inacabada. Obrigado, Caroline. Gente, quem não conseguiu fazer as perguntas, eu vou estar lá no pôster e a gente pode conversar, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Caroline.